E assim, a aceitação da população com relação a isso e o comprometimento se deu porque as pessoas entenderam que era um vírus perigoso, entenderam que era uma doença viral de fato, ou foi algo meio que imposto e falando assim, ah, não, vai ter o policiamento, vai ter multa, vai ter prisão. Qual que foi a medida aí? Como que funcionou esse engajamento da população? Então, ainda falando um pouquinho da organização da quarentena, só para ficar Diga. mais fácil. A quarentena aqui foi, que nem eu disse, pensada de uma forma para o país inteiro conseguir cumprir, né? Aham. E eles fizeram o que a gente chama de quarentena escalonada, quarentena em fases. Ah, legal. Eu vou até Então compartilhar foi então aqui as dividido fases para você ir explicando pro isso, pessoal. Deixa eu. Eles estão vendo já foi as fases, pode falar. tá, foi dividido em 5 fases. A primeira fase, que foi a fase que alguns lugares aí no Brasil tá adotando, que é o lockdown, que é fechar tudo, né? Essa foi a nossa primeira fase aqui, que começou no dia 20 de março. Nessa fase, só funcionava serviços totalmente essenciais. Farmácia, supermercado, a indústria de alimento, né, podia funcionar, e os hospitais. Os hospitais, a parte do plantão, né? Aham. Nenhuma outra parte do hospital, quem tinha algum, alguma consulta por outro motivo, não. Foi tudo cancelado. Só a parte do plantão do hospital e as partes bem básicas mesmo. Essa foi a nossa Legal. primeira fase. Nessa fase, eles calcularam mais ou menos assim, e só 10% de toda a população podia se transitar, né? Só 10% da população estava em movimento, digamos assim. Que foi a fase mais fechada da quarentena, foi a mais drástica. E Entendi. aí, essa foi num primeiro momento. E só uma pergunta. é, Sim. Essa primeira fase, que só 10% tinha autorização de transitar nas ruas, como que foi o controle para que de fato fosse 10%? Tinha o policiamento nas ruas, tinha a multa que seria aplicada? Como é que foi isso? Então, sim, tinha policiamento na rua. Quem precisasse transitar, quem trabalhava em alguma dessas áreas que eu falei, tem um sistema que você pede autorização, um sistema online que você pede autorização para o Aham. órgão, não sei exatamente que órgão, né, que cede essa autorização, mas você pode entrar lá, pedir sua autorização e só podia andar na rua com a autorização. E tinha os policiais, assim, que ficavam fiscalizando quem estava andando. Para ir no mercado, por exemplo, não precisava autorização, mas eles perguntavam onde está indo, em que mercado Sim. você vai, porque tem que ser o mais perto de casa, para não ficar andando à toa nem nada. Aham. Quem não tinha nenhuma explicativa para estar fora de casa, eles aplicavam multa, né? Em alguns casos aplicavam multa ou levava detido também. Teve um número Entendi. incrível de detidos aí nessa primeira fase, que foi a mais fechada. Ou fica em casa ou fica em casa, né? Não teve jeito. Exatamente. Aí foi um Entendi. pouco assim por medo também. Aham, entendi. Depois, na fase 2, que a gente passou um pouquinho para a fase, aí vão começando a liberar alguns serviços para funcionar pouco a pouco e aumentar o número de licenças para as pessoas andarem na rua. Então, nessa fase 2, já cerca de 25% da população tinha esse direito a movimentar, né, a andar na rua. Entendi. Isso seria a fase 2. E a Tá. gente está agora na fase 3. A diferença entre todas as fases é que vai aumentando, vai liberando um pouco, pouco a pouco, os serviços da cidade e aumentando a liberdade, a quantidade de gente que pode caminhar, que pode transitar. Certo, mas sempre com Tá? o policiamento para medir e Isso, para sempre, controlar. sempre controlando. Entendi. Hoje vocês estão na fase 3, você disse, né? Aqui, o que aconteceu? Aqui na capital a gente continua na fase 3, né, que é onde 50% da população aproximadamente pode transitar pela cidade, óbvio, tudo dentro com as medidas higiênicas, tudo certinho assim. A Aham. gente está na fase 3. No dia 8 de maio, o presidente fez um novo anúncio, onde todas as cidades da Argentina, menos a capital, que é onde eu estou, e as cidades da região metropolitana, todas menos essas, passaram para a fase 4, que foi a reabertura de novos serviços, ficaram mais flexíveis. Aqui na capital, não passou ainda, a capital e região metropolitana. Por quê? O que eles estão utilizando como parâmetro para ver se passa para a fase seguinte ou não? É o tempo em que o número de casos duplica.
Entendi. Então, como aqui o número de casos estava duplicando num tempo relativamente curto, a gente não foi liberado para a fase 4 ainda. Estamos na fase 3. Mas o restante do país já está na fase 4, que está um pouco mais flexível, que 75% da população já tem essa capacidade de andar, já pode andar na rua, se locomover, fazer, né, suas atividades e tudo. Aham, legal. Tem até uma pergunta aqui no chat aqui da live. Este controle é efetuado em que esfera de governo? Você sabe dizer se é o Ministério da Saúde, se é o presidente ali, o governo federal? Opa, minha câmera. Não, não sei exatamente quem está controlando. Tá, Infelizmente, beleza. Depois não então, tem essa informação. eu vou dar uma pesquisada e aí a gente responde pro pessoal via DM ou nos comentários do post então, para lembrar Uhum, para trazer essa informação. Bom, certo. e a fase 5, qual que o que é previsto para essa fase? Bom, na fase 5 seria o que eles chamam aqui de nova normalidade, né? Nova normalidade porque não é que vai voltar tudo de uma vez, todos os serviços de uma vez, e nem voltar a ser caótico como era antes, né? É uma nova normalidade, os serviços voltando pouco a pouco, e as pessoas tomando os mesmos cuidados que a gente está tomando agora para evitar a transmissão. Pelo Entendi, menos enquanto a gente não tem uma vacina, não tem um tratamento eficaz, né? Para evitar que aumente o número de casos de uma hora para outra. entendi. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre as fases de administração do isolamento, manda pra gente aí que a gente esclarece aqui agora para vocês, tá? A doutora ela tem ali a propriedade para falar sobre isso, já que ela tá morando lá há 9 anos, está vivendo essa quarentena lá da forma como foi empregado isso daí, né? E vocês podem ver então que foi desde o começo foi levado com muito mais seriedade do que aqui no Brasil. Então, o governo, com o presidente, os governadores, os níveis hierárquicos do governo entenderam a seriedade disso, né? Acredito que o presidente, o próprio governo tenha sido assim pressionado pelos empresários, porque também tem aquela questão da economia, né? Mas Sim. ele tomou a postura de colocar a saúde em primeiro lugar, pelo menos logo de início, né, para tentar mitigar os problemas futuros, né? Claro, isso ele sempre fala todas as vezes que o presidente aparece na TV para dar algum pronunciamento, para fazer algum pronunciamento, que é aproximadamente a cada 2 semanas, que é quando ele avisa quem foi para a fase seguinte, quem ficou na fase, quem permaneceu na fase atual. Aham, Ele sempre fala disso, da questão econômica, né, do país. Não é algo que foi deixado de lado, que eles estão fazendo as medidas econômicas, aham, mas que o foco é realmente a saúde, a vida da população, e sim, é algo que está dando certo. Se a gente comparar os números, eu sei que esses números têm uma falha, entre aspas, né? Que não é todo mundo que entra em todos os casos que entra dentro desse número. Óbvio que tem falha. Mas é o único parâmetro que a gente tem no momento são esses números. Então a gente não sim, tem outra opção. E baseado nesses números, dá para ver a grande diferença sim, com de um certeza. país e do outro. E falando de diferença, a pergunta que mandaram aqui pra gente foi: você acredita que o Brasil, por ter feito o inverso, né, por não ter feito da mesma forma esse mesmo comprometimento, foi isso que agravou a nossa situação? Qual que é a sua Sem opinião? dúvida. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque o que agora eu vou dar uma opinião pessoal, vocês me desculpem se alguém não concorda, mas uma opinião pessoal de quem está olhando de longe, né? Obviamente que eu não estou morando no Brasil, mas pelo que eu observo, é que o que faltou é um consenso entre os estados, as cidades e o país inteiro, e o presidente e todo mundo, tá? Entre todos os ministérios, tudo, todo mundo envolvido. Faltou um consenso. Porque a impressão que eu tenho, eu entendo que cada estado tem a sua autonomia e tudo, mas nesse momento não é um momento de ter autonomia, é um momento de sentar todo mundo e decidir o que é melhor para o país, que foi o que a Argentina fez e que está dando certo, tanto que os números são, né, pequenos, relativamente pequenos se comparados ao do Brasil. E o que eu observo no Brasil é que está todo mundo perdido. Num estado faz uma coisa, no outro estado faz outra, cada